Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. O nosso tema de hoje é o remorso. E por que a gente está falando deste assunto logo agora? Nas últimas conversas que nós tivemos, a gente tratou sobre o envelhecimento, sobre o sofrimento mental na terceira idade, e me parece que o remorso ele é um sofrimento que acompanha muitas pessoas durante a fase final da vida, mas não só. Muitas pessoas mais jovens, muitas pessoas durante a meia-idade, a vida adulta, também experimentam o remorso. Mas me parece que ele é ainda pior, ele é ainda mais negativamente vivenciado durante a fase final, em que a pessoa talvez já não consegue mais voltar atrás ou não consegue trabalhar as situações que levaram ela a um adoecimento mental, a um sofrimento que se caracteriza enquanto um remorso. Mas, na verdade, o que é o remorso, né? O dicionário diz pra gente que o remorso é um tipo de inquietação, é um abatimento da consciência por alguém que cometeu alguma falta, que alguém que fez alguma coisa errada, ou até mesmo deixou de fazer alguma coisa positiva. O remorso também está vinculado a um arrependimento, né, por alguma circunstância do passado, às vezes com sentimentos de culpa muito presente, mas em especial o remorso é caracterizado por um remoimento, né, um remordimento ou uma atitude repetitiva de ficar remoendo algumas lembranças, remoendo alguns pensamentos e algumas emoções. O remorso, então, ele pode estar presente na vida da gente em várias circunstâncias, mas ele é uma experiência, né, de um passado que adoece, é uma situação em que alguma questão do passado, alguma questão mal resolvida, alguma ação mal tomada ou alguma questão que a pessoa deixou de tomar uma ação, ela volta e fica ali no presente, num movimento bem circular, né, de que vem, vai, mas está sempre ali remoendo na pessoa, né? Eu costumo dizer que existem dois tipos, né, de experiências e de emoções que são muito terríveis na vida das pessoas. Uma delas é a angústia. E quase todo mundo experimenta num momento ou outro algum tipo de angústia, numa intensidade maior ou menor. Né? Aquela dor mental, aquele incômodo, aquela insatisfação, aquele mal-estar muito grande com a vida, o medo, né? A ansiedade com alguma questão que talvez vá acontecer ou que até mesmo não vai acontecer, mas está ali, né? Um aperto na alma, é uma angústia real, né? Cada pessoa vive de uma forma diferente. E a outra experiência muito negativa é o remorso. Só que entre elas, entre a angústia e o remorso, eu acho que há uma diferença muito importante, né? A angústia, quando a gente sente, a gente consegue fazer alguma coisa com ela, mesmo que não seja de imediato, mesmo que a angústia não desapareça de uma vez, mas a gente, ao se sentir incomodado com algo, nós temos a capacidade de fazer alguma coisa, de agir, né? De identificar o que nos está deixando angustiados, de traçar algum tipo de ação, de procurar ajuda, de fazer algo para sair da situação da angústia, né? O remorso, ele age de uma forma diferente. O remorso, na verdade, na maioria dos casos, ele paralisa a pessoa. A pessoa fica estagnada e a única coisa que se movimenta ali, mas é um movimento circular, né, que está presente o tempo inteiro, é o próprio remorso. É a própria revivescência, né, a reminiscência ou qualquer outra coisa dessa ordem, da emoção, do pensamento, da cobrança, da culpa, do mal-estar, da raiva, né, que pode estar vinculada a uma experiência de remorso. Né? E por que a gente remói? Né? Por que a gente tem o remorso? Né? Muitas pessoas ao longo da vida, né, todos nós, temos várias experiências, a gente faz coisas, deixa de fazer coisas, a gente toma decisões, a gente se relaciona com as pessoas e em muitos momentos essas relações, essas decisões, elas não são vividas da forma mais positiva possível, né? E claro, a gente não tem visão sobre o futuro, muitas vezes fazemos coisas bem intencionadas, mas as consequências são negativas, as consequências não são as que a gente espera. Além disso, às vezes a gente pode lidar com uma ausência de um pensamento adequado, né? de se planejar para aquilo que vai dizer, para aquilo que vai falar, ou até mesmo se planeja, né? E a consequência é negativa, mas pode, na maioria das vezes, haver um desalinhamento, um desacordo entre a realidade daquilo que a gente quer e a realidade da circunstância. Né? Você fala uma coisa para a pessoa fica magoada, briga, às vezes um desentendimento familiar, um término de um relacionamento,
a deixar de investir em alguma coisa, seja em alguém, seja no trabalho, seja na saúde física, na saúde mental, financeira, espiritual e assim por diante, né? Então, pode ser várias situações que a pessoa vive em algum momento, cuja consequência é negativa, né? Só que isso não passa, isso fica ali. Com o passar do tempo, pode ser que a pessoa comece a trazer à tona essas experiências do passado e fica no círculo vicioso, né? O pensamento circular que está muito acompanhado de um arrependimento e de um sentimento de culpa, né? E se a pessoa não faz nada em relação a isso, o sentimento do remorso, as emoções que estão vinculadas a eles, elas permanecem, né? E podem trazer várias outras consequências. É o que a gente diz no senso comum, a pessoa vai ficando amarga, vai ficando fechada. E isso, gente, traz efeitos não só na mente, isso traz efeitos no próprio organismo, no próprio corpo, na forma como a gente tá, na forma como a gente se comporta, as doenças que aparecem, né, vinculadas a sentimentos negativos que a gente vai acumulando, né, um envelhecimento que vem rápido porque a pessoa só está ali vivendo uma situação que é uma morte para a própria alma, para a própria mente dela, né? Esse vício, né, de um pensamento negativo, de autocobrança, de culpa, né? E também as outras consequências, né, na relação com as pessoas, na raiva que a gente tem com a gente mesmo, que é transferida para as outras pessoas, né? Então, o remorso ele traz esse conjunto de emoções negativas, de vergonha, de culpa, né, de peso na consciência e um sofrimento psicológico muito acentuado, né? Então, assim, todo mundo está propenso a cometer ou a realizar ações cujas consequências são negativas. Todo mundo, né? Ninguém está isento de nada, a gente não tem controle sobre todas as coisas e às vezes não tem controle sobre as próprias emoções. Mas é importante identificar, né, quais são as situações que causam na gente arrependimento para que a gente consiga pensar o que é possível fazer com isso. Porque o remorso, né, na sua pior forma, ele é essa situação que paralisa a gente, que estagna, que impede você de agir. Mas o remorso também ele pode ser visto num outro viés, né, num outro ponto de vista, que é a possibilidade da gente dar um novo sentido àquilo que aconteceu, né? Mesmo que a gente não vá mudar o passado, porque não é possível mudar o passado, a gente pode mudar o nosso ponto de vista em relação ao passado. Errar, todo mundo erra. Ninguém está isento de errar. Mas à medida que a gente vai entendendo as nossas próprias ações, entendendo como a gente é, nós podemos perceber que talvez os nossos erros estavam vinculados a uma ausência de conhecimento, ou uma inexperiência, né, as dificuldades que todo mundo tem, né? Então, entender, né, quais são as circunstâncias que geraram na gente esses sentimentos negativos que geram o remorso, é necessário para que a gente consiga dar um novo sentido, né? O que a gente chama de ressignificar o passado, ressignificar a nossa postura, para que o segundo passo ele seja possível, que é o perdão, né? A gente precisa se perdoar, a gente precisa entender que a gente é limitado, que a gente tem falhas, que a gente comete erros, né? E que nós não somos perfeitos. Então é importante, né, diante de situações como as do remorso, a gente conseguir dar um passo a mais e, primeiramente, se perdoar, né? E a partir disso, a gente dá conta de perdoar o outro. Porque o outro também erra, o outro também comete falhas, o outro nem sempre vai conseguir satisfazer as nossas vontades e estar 100% bem com a gente. Então, o remorso, por pior que ele seja, né, a gente pode, de alguma forma, dar um novo sentido para as experiências do passado e procurar fazer esse processo, né, de perdoar a si mesmo e perdoar as outras pessoas, para que este adoecimento ele não seja tão ruim a ponto de levar a gente à morte, né? Não só a morte física, mas a morte mental, ao esvaziamento de si mesmo, a ausência, né, de felicidade, a ausência de bem-estar, né? Ficar com peso na consciência, a dificuldade de dormir, a dificuldade de viver bem a vida, isso é muito terrível, né? E aí eu deixo para você a pergunta, né? Você quer permanecer preso ao seu passado? Muitas das nossas experiências ruins no tempo presente são consequências do passado. Só que a gente não precisa ficar preso ao passado. A gente não precisa remoer o passado, seja o que fez ou o que deixou de fazer, a gente pode agir em relação a isso, né? Então, que nossas experiências,
né, do passado, os nossos ressentimentos, eles não perdurem. E aqui eu quero trazer, né, a referência, inclusive, de um versículo bíblico que, se não me engano, está das cartas de São Pedro, que diz assim, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E por que essa frase é importante? Né? Tá aí no contexto religioso, mas ajuda a gente a entender que não é bom guardar rancor, não é bom remoer as coisas, não é bom a gente concentrar em nós energias negativas, sentimentos negativos e emoções negativas sobre aquilo que passou. Perdoar é importante, é bom e faz bem para a gente e faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Agradeço você por nos dar atenção, espero que você tenha condições, né, de ressignificar seu passado, de se perdoar, de perdoar as pessoas, para que tenha, né, uma vida mais funcional, uma vida mais satisfatória. Aguardo você no nosso próximo papo. Até mais!